Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Estamos chegando ao último dia da campanha. Este é o 4º dia. Estamos encerrando hoje o ensinamento bíblico de como devemos buscar a palavra que ela pode sim mudar a nossa vida. A campanha, uma palavra que vai mudar a sua vida. Uma palavra ajuda você a simplificar a sua vida focando em apenas uma palavra durante o ano inteiro. A simplicidade de descobrir uma palavra que Deus tem para você, transformando-a em catalisadora para a mudança em sua vida. Confusão e complexidade levam à procrastinação e crise, enquanto que a simplicidade e foco levam ao sucesso e clareza. Esta campanha de 4 dias mostra como você pode ir ao coração do seu objetivo, da visão de uma palavra para o ano. E hoje, viva a sua palavra. É o tema do 4º e último dia da campanha. Quando a sua palavra única vem para você, ela pode vir na forma de traço de caráter, uma disciplina, uma pessoa, um foco espiritual, um atributo ou um valor. Os seguintes exemplos de possíveis palavras não deve ser uma lista especial que você pode escolher, mas sim um ponto de partida de ideias, amor, alegria, paciência, bondade, descanso, oração, saúde, treino, flexível, devoção, intimidade, disciplina, compromisso, ousadia, positivo, verde, inspirar, final, pureza, integridade e forte. Viver a sua palavra vai mantê-lo focado e vai evitar que se distraia. Nós vemos o impacto de Neemias focado enquanto estava construindo o muro. Em Neemias 6, versículo 3, ele não deixou seu trabalho porque estava fazendo aquilo que se comprometeu a fazer, construir o muro, e ele estava fazendo um ótimo trabalho. Lembre-se, enquanto vive a sua palavra, você está fazendo um ótimo trabalho. Saia da sua zona de conforto. O processo é emocionante, mas também certamente será desafiador. Você vai encarar obstáculos que não havia antecipado. Você será desafiado. Nós prometemos, mas frequentemente aprendemos mais quando saímos da zona de conforto. Então, mantemos o curso. É essencial lembrar e focar em nossa palavra durante o ano. Se sua palavra não está no topo de sua mente, ela será esquecida. Mantenha sua palavra única na frente e no centro. Durante anos de tentativa e erro, descobrimos meios simples e poderosos para manter sua palavra única na frente e no centro durante o ano. Primeiro, coloque a sua palavra em lugares visíveis e assim você pode vê-la regularmente. Aquilo que atrai a sua atenção atrai o seu foco. O que atrai o seu foco está resolvido. Criar lembretes é importante. Escreva e coloque a sua palavra em lugar visível, tais como no seu armário da escola, no seu carro, em sua mesa de trabalho ou seu vestuário, na cozinha, no banheiro, na sala, um lembrete no celular. Segundo, compartilhe sua palavra com o seu grupo de apoio, aquele círculo de amigos íntimos, colegas e famílias
mais importante para você e em quem você confia sem hesitação. Nós o chamamos de grupo de apoio porque ele é constituído por aquelas pessoas que te incentivam e te ajudam a crescer. Dê permissão a eles para perguntar sobre a sua palavra. Quando você faz essas duas coisas simples, colar sua palavra visivelmente e compartilhá-la com outros, você garante seu crescimento. Você experimentará altos e baixos, mas isso faz parte do processo. Enquanto você vive a sua palavra, deixe Deus usar a simplicidade do tema da sua palavra única para revolucionar a sua vida diária. Vá! Número 1. Qual é a coisa que você pode fazer para lembrar da sua palavra única? 2. Nomeie 3 pessoas do seu círculo íntimo para compartilhar sua palavra com elas. 3. Como você pode viver sua palavra única como família, negócios e grupo? Exercite Neemias 6. Neste momento, peço que todos curvem a cabeça para encerrarmos essa introdução com uma oração. Senhor, eu oro para que o Senhor me ajude a viver a minha palavra plenamente este ano. Assim como Neemias, mantenha-me focado em vivê-la, evitando as distrações. E se elas surgirem, dê-me a coragem para ficar focado naquilo que o Senhor chamou-me para fazer. Em nome do seu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, meus amigos na fé, iremos iniciar a leitura deste 4º e último dia em todo o livro de Neemias. E a palavra diz: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, Arábio e o resto dos nossos inimigos que tinha edificado o muro e que nele já não haviam brechas nenhuma, ainda que este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos na aldeias, no vale do Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então, Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, com o teor seguinte: entre as gentes se ouviu e Gesem disse que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, quereis ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é um rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe:
de tudo o que dizes, coisas nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é o que inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaias, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-me. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem como eu fugirá? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profeta falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Por isso o subornaram para me aterrorizar e para que eu assim viesse a proceder e a pecar. Para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a essas suas obras, e também da profecia de Noádia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul. E 52 dias sucedeu que, ouvindo todos os seus inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é o que fizemos a obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Messulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e nas minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Meditando um pouco na palavra, nos versículos de 1 a 7 e depois 4, os inimigos de Neemias tentaram muitas outras vezes impedir a construção dos muros. Quanto seus planos de intimidação contra o povo não trouxeram resultados. Eles buscaram intimidar Neemias pessoalmente através de ardes e ameaças. Inicialmente, eles se prepararam um árduo físico, procurando lhe causar mal, o que poderia resultar em sua morte. Depois fizeram uma ameaça política, de uma forma sutil, através de um falso profeta, Semaias. Eles procuraram desacreditar o líder hebreu. Finalmente, Neemias completa o muro em 52 dias. Mesmo tendo terminado a obra, Neemias ordena que montassem guarda para a melhor proteção da cidade contra seus inimigos. No versículo 2, Ono estava a uns 20 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Era um local talvez a ser considerado neutro, o que poderia ser a isca para trazer Neemias ao encontro. Contudo,
era um lugar que poderia servir de uma grande cilada para o mesmo. Nos versículos de 5 a 9, falhando na quarta tentativa de trazer Neemias a uma cilada, Sambalate lhe envia uma carta aberta. Sambalate lhe envia uma carta aberta. Usualmente, as cartas eram escritas em pergaminhos ou em couro de vaca, enrolados e selados com um selo de argila, bula, para que garantisse a autenticidade das mesmas. Neste caso, ela era aberta, o que sugere a intenção de Sambalate de vê-las lidas em públicos. Tal atitude seria uma oportunidade de intimidar Neemias e levantar o povo contra ele. Uau! Neste caso, ela era aberta, o que sugere a intenção de Sambalate de vê-las lidas em público. É o que inventas. Neemias não se intimidou com aquelas ameaças infundadas de seus inimigos. Versículo 10. A casa de Deus ao meio do templo. Semaías era possivelmente um sacerdote, o que lhe dava entrada no templo. Contudo, seu árduo era fazer com que Neemias se escondesse no templo, o que não lhe era permitido. Neemias não era um sacerdote e, como tal, não podia estar no meio do templo, como sugerira o falso profeta. Pode ser que esta deixa de Semaías tenha sido o que levou Neemias a ver que aquilo era uma cilada contra ele. No versículo 14, nesta oração de Neemias, ele clama pela justiça de Deus sobre os seus inimigos, mencionando não somente inimigos políticos, mas também inimigos religiosos. Há sempre o perigo de se encontrar tais inimizades no campo ministerial, missionário, na família, no trabalho, com os amigos. Há os inimigos de fora, mas também aqueles que são de dentro. E encerro o racional no versículo 15. Parte da profecia de Daniel sobre a restauração de Jerusalém está aqui cumprida. A data de sua conclusão, no mês de Elul, deu-se em 2 de outubro de 444 a.C. Amém. Em Atos 4, versículos 16 a 20, dizendo que faremos com estes homens, pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem e nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvirmos antes a vós outros do que Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Meditando neste último versículo, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos.
Como as autoridades, os anciãos e os escribas quiseram calar Paulo e João, assim também o mundo quer nos calar, para não anunciarmos, ensinarmos e glorificarmos o nome de Jesus. Pedro e João, mesmo diante das ameaças dos homens, foram obedientes à vontade de Deus. Não se calaram, pelo contrário, anunciaram a palavra de Deus com toda intrepidez. O mundo é sutil e inventa a cada instante maneiras de nos impedir de falar de Jesus para as pessoas. Muitas vezes nos ocupa com muitas afazeres. Outras vezes coloca coisas para nos distraírem, nos ameaça. Tudo isso para nos intimidar. Mas nós não podemos ceder à vontade do mundo. Não tenha medo das ameaças, pois se o mundo te prender, como prenderam Pedro e João, Deus é fiel para te libertar, pois o Evangelho tem que avançar. Aquilo que nós vimos ou ouvimos não pode ser contido, tem que ser externado. Incentivo você hoje a não perder as oportunidades de falar de Deus às pessoas, pois o momento oportuno é agora e o instrumento que Deus quer usar é você. Pai, te agradeço, meu Pai, pela tua palavra que nos salva e é a vida. Obrigado pelo seu e teu Evangelho, pois foi por ele que fomos salvos, através da pessoa do teu Filho amado. Por isso, nos leva e nos encoraje a falar a sua palavra. Eu lhe peço e agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meditando em Colossenses 3, versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Isso é com a autorização e apoio dele. Quando nós estamos focados, quando nós estamos conectados com ele, sim, de fato devemos anunciá-lo. Encerro este último versículo deste último dia da campanha em Colossenses 3, versículo 23. E a palavra do Senhor diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Algumas pessoas vão à igreja com grandes expectativas. Elas esperam que aconteça algo profundo nos cultos. Mas não vem nada disso. Será que essas pessoas nunca pararam para pensar que o problema talvez seja com elas? Se não adoraram a Deus durante os últimos dias, não pode adorá-lo de fato no domingo ou no dia que vai ao culto. A adoração na igreja é uma grande parte sem sentido, a menos que seja precedida e preparada por uma vida de adoração. A palavra adoração tem a sua origem em prestar honra ou homenagem. Isso significa adorar alguma coisa porque ela é digna de adoração. Mas a adoração não se dá apenas quando cantamos uma música. Viver uma vida de adoração significa vivermos para glorificar a Deus em tudo o que dizemos e fazemos. O violonista clássico Christopher Parkin disse que há duas coisas que ele pode fazer bem: pescar e tocar violão. Talvez você não possa pescar ou tocar violão. Bem, o que você pode fazer? Eu posso programar um computador, ótimo. Eu posso pintar uma casa, perfeito. Eu posso cozinhar uma boa refeição, muito bom.
tem uma habilidade artística excelente. Você pode utilizar o que você tem e fazê-lo para a glória de Deus. Faça o que fizer, você pode honrar o Senhor com isso. Deus pode usar qualquer vocação que você tenha. O apóstolo Paulo descreveu: tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Você pode fazer o trabalho bem e com eficácia, como uma testemunha de Jesus. Você pode viver uma vida de adoração. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Curvem a cabeça. Pai, obrigado, Senhor meu Deus, por este último dia da campanha. Estou agora meditando, orando, me conectando com o seu reino, meu Pai. Porque foram 4 dias de intenso clamor, de oração, de meditação na sua palavra. Neste momento estamos aqui persistindo, com perseverança, ousadia, meu Pai, clamando a Ti por uma palavra. E eu creio que essa pessoa, meu Pai, que essa vida, que este homem ou que esta mulher tenha se dedicado tanto a esta campanha, hoje ela vai ouvir esta palavra que vai mudar a sua vida. Esta palavra que vai salvar o casamento, esta palavra que vai salvar a vida financeira, esta palavra que vai curar essa doença maldita. Essa palavra vai curar, vai restabelecer tudo. Restabelecer tudo. Em nome do seu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus.